Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando uma nova série, analisando a partida dos inscritos. E a primeira partida que eu vou analisar é uma partida Blitz, de um jogador muito forte, que é um amigo meu, o Saquete. Ele pediu para me dar uma olhada numa partida. Eu vou analisar junto, eu vou analisar e vou postar aqui, tá bom? Saquete está de branco e tem o adversário X de negras. Saiu com E4, C6, F4, D5, E5, bispo F5, cavalo F3, E6, D3, H6, bispo E2. Estão desenvolvendo as peças, tirando. As negras só estão mexendo os peões, né? E as brancas estão desenvolvendo as peças. Cavalo D7. Aqui um lance interessante também para as negras devia ser C5. Ela ia formar um centro muito forte. Mas ele jogou cavalo D7, que é um lance bom também. Saquete já antecipou, jogou C3 para impedir o avanço de E4. Jogou C5, agora ele jogou. Ele perdeu duas jogadas para jogar o lance que ele deveria ter jogado antes. Roque. A posição por enquanto aqui está igual. Cavalo E7, bispo E3, cavalo C6, cavalo de B D2, dama B6. Esse lance aqui, talvez o melhor lance seria tirar o bispo e tentar rocar rápido. Bispo E7, depois ele fazia esse lance aí de dama E3 que ele queria tanto. Dama B6. Isso aqui atacando o peãozinho de B2, só que deixando na reta do bispo lá. Do bispo das negras. Então um lance talvez fosse melhor e ajudar mais, iria fazer rápido o roque. É bispo E7. B3. Esse lance aqui. Esse lance foi assim. Não é que foi um erro. O melhor lance seria B4, não B3. Por quê? Ó, se ele jogasse D4, B por D4, ameaçando a torre, ameaçando o rei, a dama, desculpa. Ia jogar bispo B5, cavalo C4, ameaçando a dama, dama A6, por exemplo, cavalo D4, cavalo por D4, cavalo por D4, C por D4. Ele ganharia um peãozinho, ficaria com o centro forte. E esse bispo ou voltava lá para trás, né? Esse bispo não ia ter muita coisa para fazer. Então o melhor lance disso daqui não seria B3 que o Saquete jogou, e sim B4. Tá? Mas é um lance assim, não é que é um erro, seria melhor. Você ganharia um peão pelo menos. Agora bispo E7, torre C1, roque, H3. Tentando evitar algum bispo G4, ameaçando o cavalo aí. Mas seria um lance interessante o rei H1. É mais forte, seria mais interessante. Deveria ser mais forte. Vamos lá. Torre de A C8. Aqui o lance interessante seria bispo H7. Porque é fatal que o bispo vai ser atacado. Aí foi armado, tudo vai vir. G4 já antecipava, jogava bispo H7. Bom, dama E1 não jogou, né? Jogou torre de A8, dama E1. Aqui também o lance seria
Dama H1 para evitar qualquer esse bispinho aqui, qualquer invasão aqui, tentativa de invasão. Mas também seria igual, não ia ser nada muito melhor. Torre DF D8. Aqui, ó, um lance interessante para as negras, ó, dama A6, D4, dama por A2. É dama por A2 e se tomasse o peãozinho, ia tomar aqui também, seria melhor. Mas a partida foi G4, espantando o bispinho daí. Nosso amigo Saquete foi ousado. Essa abertura dele, se eu não me engano, é holandesa que ela chama. É bem ousada. Bispo G6. Dama G3. Aqui, ó, B4 seria um lance bem interessante, né? Que for B4, ó, se ele tivesse de A4, aquela mesma. C por D. Bispo por D3. Então esse lance da dama G3 aqui seria melhor então o B4. Ia jogar D4, B3, que é quase a mesma variante que foi da primeira vez lá. C por D4, cavalo por D3, bispo por D3, bispo por D3 e D5. Agora ele vai ganhar uma peça, né? Por quê? Porque está sendo atacado duas peças. Por isso que seria melhor esse lance. Está vendo que está sendo atacado? Ó? O cavalo está sendo atacado pelo peão e a dama está sendo atacado pelo bispo. E não adianta nada. Se botar o bispo para defender, vai perder lá do mesmo jeito a peça. Tá? Seria melhor. Agora dama C7 ele jogou. Seria melhor dama A6, atacando o peãozinho aqui de... Atacando o peão de A2. Mas vamos lá. Esse lance B6. B6 foi uma gafe mesmo. Por quê? Ó, melhor seria C por D4. Cavalo por D4. Cavalo por D4. Bispo por D4. E bispo C5. Seria melhor para as pretas. Saquete jogou F5. E por F5. G por F5. E esse jogo está ficando muito perigoso para as negras. Bispo por F5. Bispo H6. Olha que golpe dele. Saquete deu um golpe muito interessante aí. Bispo G6. Voltou a defender o bispo. E agora ele fez um lance que eu fiquei olhando. Depois eu entendi o lance assim, mas fiquei olhando. É um lance muito legal. Mas o que ele jogaram? Ele tirou o rei, aí foi um erro bravo. Jogou o rei F8. A melhor coisa que ele poderia fazer aqui era C por D4, C por D4, ou H5, e o Saquete vai jogar H5, cavalo por H5, bispo F4. Por quê? Se esse bispo não voltasse, porque agora, olha que como tem uma chance, como aqui, ó, como tem uma chance, porque as negras estão muito pressionadas aqui, elas têm que fazer troca. E para as brancas não vale a pena trocar.
Ó, porque aqui, ó, porque se ele jogasse aqui bispo, por exemplo, ia ser um negócio assim muito interessante, ó. Ia atrapalhar bem o ataque do Saquete, que tá muito forte também. Mas ia atrapalhar bastante. Porque aqui não ia dar, né? Se ele fosse aqui, bispo trocasse, sei lá, dama por coisa, troca aqui e o bispo vinha aqui. Podia ser interessante, quer dizer, ia diminuir um pouco a potência do ataque das brancas, que está muito forte. Mas o que ele jogar? Ele jogou rei F8, e o Saquete jogou o lance muito bom, muito, muito bom, que foi esse H5. Foi um lance, ele foi muito inteligente. Na hora que ele jogou H4, ele tinha começado a olhar, vislumbrar, mas foi assim, ótimo. Capturou G para H6, aqui a casa já está despencando, né? Mas seria melhor C por D4, H por G6. Apesar que está muito comprometida a posição, né? Mas vamos lá. H por G6, cavalo F6. O que acontece aqui? As negras não podem capturar o cavalo. Porque se ela capturar o cavalo, cai a dama aqui, com cheque ainda. Tá? Então jogou G por F7, rei por F7. Essa daqui foi aquele jogo, foi muito interessante. Essa daqui. Cavalo de 5 cheque, capturou o cavalo. Poderia ser feito essa daqui, né? O rei podia sair, talvez fosse melhor para ele. Né? Daí torre ia atacar com a torre, né? Mas não seria muito bom. Tu fez a menos pior. Mas jogou, continuando o jogo, ó, bispo H5 cheque, agora foi um ataque monstruoso, né? Rei F8, dama G5, torre F7, torre D7, E por F6. Agora ele faz o que ele quiser aí, né? A partida caiu tudo a casa. Bispo D8, dama H6 cheque, rei G8, tenta F7, torre por F7, bispo por F7, dama por F7, caiu tudo, né? Torre por F7, o jogo inteiro no F7, rei por F7. 30, torre F1, rei E8, dama E6 cheque, cavalo E7, defesa um roque, torre F7. Talvez o melhor lance aqui, ó, já seria antes, ó, ele vai levar cavalo E4, D por E4, D5, bispo C7, torre F7, agora sim, bispo H2, cheque, rei para H2, rook C7, D6, deu um duplex, torre D7, e o cara não desiste, hein? Torre por E7, torre por torre, e agora enfim era mate. Mas o jogo continuou com torre C7 defendendo,
Cavalo F3, ele trouxe o cavalo para ajudar no mate lá. Mas ele poderia ter feito o que foi sugerido lá também, que eu sugeri. Cavalo E5, torre C7, cavalo G6, torre D7, e agora um mate muito bonito, torre F8 mate. Meu amigo Saquete, você jogou muito bem, tá de parabéns. Foi um ótimo jogo, está de parabéns. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o rate dos dois é acima de 2000, tá? 2000 alto, acima de 2000, entre 2000 e 2500, os dois jogadores. Mas parabéns, Saquete, pela vitória. Valeu, pessoal, obrigado. Eu estou criando uma nova série, é a partida dos inscritos. Vou analisar a partida dos inscritos. Tá bom? Falou, um abraço. Quem quiser pode mandar para mim a partida lá que eu dou uma olhada. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.